Olá a todos! Já fizemos uma aula mostrando que as profecias relacionadas ao momento da revelação de Mashiach estão acontecendo na nossa geração. E agora a gente vai dar uma segunda aula mostrando o que vai mudar com a vinda de Mashiach. Qual que é o objetivo desse momento tão esperado? Começando com algumas perguntas. Qual o objetivo de nosso mundo? Por que Deus criou o nosso mundo? O que acontecerá no final da história? Existe um final da história? Haverá mudanças no nosso mundo? Será que sempre vai funcionar de acordo com as leis da natureza e com o mundo como a gente conhece hoje? Ou não? Existe fim do mundo? Será que tem um fim? E se tiver um fim, quando seria esse fim? Se tiver mudanças no nosso mundo, quando vão ser essas mudanças? O que vai acontecer na história? Quando a gente recebeu a Torá, Deus contou para a gente também sobre o futuro, sobre o objetivo, sobre onde a gente iria chegar. E é isso que a gente vai começar a estudar agora. Começando com o início, o pecado de Adão. O pecado de Adão e Havá, quando o primeiro homem e a primeira mulher comeram do fruto proibido. Se Adão não tivesse pecado, em um dia chegaríamos na perfeição. Ou seja, o objetivo da criação era a gente chegar num nível mais elevado do que o próprio Gan Eden, do que o próprio paraíso. E se eles não tivessem comido a fruta proibida, em um dia chegariam nessa perfeição. A gente sabe que o Gan Eden, no paraíso, não era ainda o mundo perfeito. Ainda tinha, sim, o mal, dificuldades, existia a cobra, existia o fruto proibido. Um dia de desafio, se a gente vencesse, a gente chegaria na perfeição. Após o pecado, temos que consertar o que foi danificado e passar por muitas dificuldades até voltar ao nível de Adão e chegar ao Olam Abá. Ou seja, acima do nível do Gan Eden, do paraíso, existe o Olam Abá, o mundo vindouro, onde já não tem mais o mal, uma revelação divina muito forte, prazer e coisas boas. E para isso a gente precisava de um desafio. Um dia, Adão e Havá sem comer a fruta proibida. A partir do momento que a gente comeu e danificou, agora as coisas complicaram. Para tudo, precisa ter agora uma obra, consertar o que a gente danificou. E o trabalho para o conserto pode ser muito mais difícil. E agora não é somente um dia, uma fruta. Começa a ter talvez o mundo inteiro para a gente fazer esse trabalho para voltar ao nível anterior. Na verdade, Deus escolhe aonde a gente vai chegar, a gente escolhe o caminho. Deus determinou que a gente vai chegar no Gan Eden, no paraíso, num lugar muito especial. Mas como a gente faz isso? Uma mitzvah, um dia. É só não comer o fruto proibido. A gente acabou escolhendo o caminho difícil. Comemos o fruto proibido. Agora Deus dá mais uma chance da gente consertar. Mas para isso o trabalho já é muito mais difícil. Tivemos que passar por toda a escravidão do Egito. Mas no momento do recebimento da Torá a gente consertaria. Voltaríamos ao nível inicial, como era no Gan Eden, no paraíso. Mas a gente também acabou escolhendo o caminho difícil e fizemos o pecado do bezerro de ouro. Talvez na entrada de Israel agora, junto com Moshe. Mais uma vez erramos. O pecado dos espiões. Não quisemos entrar na terra de Israel. A gente começou a chorar. Perdemos mais essa oportunidade. E aí o que acontece? Agora teríamos que passar por 4 exílios. Muito sofrimento, muitas dificuldades. Mas no momento da vinda de Mashiach, a gente chegaria agora a consertar e voltar ao nível inicial de como era no Gan Eden. O problema é que nossos sábios falam que teria as dores do parto. A vinda de Mashiach seria como se fosse o nascimento de uma criança, uma grande, grande alegria. Mas antes do nascimento tem uma dor. Isso já aparece em Ishaial, Isaías. Aparece que como uma mulher grávida que aproxima o parto, que ela grita de dor, assim a gente também estará perante Deus. No momento
da vinda de Mashiach. Tão forte que nossos sábios falam no Talmud que venha Mashiach, mas que eu não presencie. O Maharal, ele explica que os testes que vão ter nessa geração vão ser testes tão fortes. E vai ser tão difícil de se manter no caminho correto, de moral, ética, no caminho da Torá, que nossos sábios falam que eu não esteja nessa geração, porque eu tenho medo de errar. Então, além dos sofrimentos, da dificuldade que a gente teria, a gente também teria um risco muito grande de sair do caminho. Como a gente pode se salvar dessas dificuldades? A primeira forma aparece no Talmud, Tratado de Sanedrin, através do estudo de Torá e da prática de bondade, a gente consegue passar bem por essa dor de parto. Na Mechilta, no Midrash, fala que através do Shabat, quando a gente vive um Shabat de verdade, respeitando o Shabat e não trabalhando no Shabat, a gente consegue também se livrar desse problema. O Talmud, Tratado de Shabat, fala que se a pessoa faz direito às 3 refeições de Shabat, ela consegue também se livrar desse sofrimento. 3 refeições de Shabat seria na sexta-feira à noite. Fazer o Kiddush, a Motzi, o Birkat Hamazon, a reza como se deve. Sábado de manhã também novamente tem o Kiddush, uma refeição especial de Shabat. E no sábado de tarde tem mais uma refeição que a gente chama de Seudah Shelishit. E quando a gente faz essas 3 refeições de Shabat com toda a alegria, como elas devem ser feitas, a gente consegue se livrar dessas dificuldades. Ou seja, antes da vinda de Mashiach, seria um momento muito difícil que a gente teria que passar. Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi é um dos profetas que aparece no Tanakh, na nossa Torá escrita, e é um profeta muito especial, porque está escrito que no momento que ele saiu da vida nesse mundo, ele simplesmente subiu aos céus junto com o corpo físico. Aparece de uma forma metafórica, como se ele tivesse subido aos céus com uma carruagem de fogo. A ideia, basicamente, ele espiritualizou o corpo físico ao ponto que não precisou ter a separação do corpo e da alma. Por que isso é muito importante para a gente? Porque uma vez que ele se elevou junto com o corpo físico, ele tem uma conexão mais forte com o nosso plano material. Ele é simplesmente um profeta, ele não é um Deus, ele não é nada. Mas muitas vezes, quando Deus quer enviar alguma mensagem para o plano material, ele faz isso através de Eliyahu Hanavi. Uma vez que ele ainda tem essa conexão com o plano material, ele não se separou do corpo físico dele. E por isso está escrito que Eliyahu Hanavi, ele vai vir antes da vinda de Mashiach. No livro de Malachi, no Tanakh, diz que eu envio a vocês Eliyahu Hanavi antes do grande e temível dia. O que Eliyahu Hanavi ele vem realmente fazer? O que ele vem? Anunciar a salvação, trazer o povo em Teshuvá de volta para o caminho da Torá de Hashem e ungir e nomear Mashiach. Ou seja, ele vai simplesmente vir como um enviado de Deus para anunciar, chegou agora o momento. Vamos voltar agora para o caminho da Torá. Vamos nomear agora Mashiach. E aparece muitas vezes um termo chamado Kol Eliyahu, a voz de Eliyahu. O que é exatamente essa voz de Eliyahu? O Maharal ele fala que às vezes Eliyahu traz alguma informação ou sentimento para a pessoa de forma que a pessoa acha que veio dela mesma. Às vezes algum sentimento interno no nosso coração, uma vontade de fazer o bem. E pode ser que está associado a essa voz de Eliyahu que entra diretamente nos nossos corações. E pode ser que justamente dessa forma, de uma forma indireta, o povo vai começar a ter vontade de se aproximar novamente do caminho da Torá. Isso é uma coisa que está associada e ligada diretamente à nossa alma e que aconteceria também antes da vinda de Mashiach. Está escrito que Deus vai mandar eu vou mandar para vocês Eliyahu Hanavi.
Lifnebo Yom Hashem Agadol Ve'anurá, antes de chegar no grande e temível dia de Deus. E a continuação é: eu vou fazer com que os pais voltem para a Torá através dos filhos. Ou seja, os filhos, eles vão começar a se aproximar e retornar ao judaísmo e trazer os pais de volta para esse caminho. Isso é muito forte, a gente vê isso muito, muito forte na nossa geração. Isso pode estar ligado a essa voz de Eliyahu Hanavi, que de alguma forma entra nos nossos corações e nos dá uma vontade de voltar para o caminho correto. Mashiach ben Yosef. Existem dois tipos de Mashiach. Um seria Mashiach ben David, filho do rei David, descendente do rei David, e outro filho de Yosef, como se fosse descendente de Yosef. O que seria isso exatamente? Pessoa ou momento? Na verdade, quando a gente fala de Yosef, ele era o responsável no Egito por todo o alimento, toda a comida que eles armazenaram durante os 7 anos de fartura. E ele que dava comida para todas as pessoas que estavam morrendo de fome. Mashiach ben Yosef está associado à parte material da salvação. A reconstrução do nosso Estado, o Estado de Israel. O exército, as faculdades, um crescimento muito forte físico do nosso povo. Isso seria um momento, não necessariamente uma pessoa. A fase, o momento de Mashiach ben Yosef, a gente já está vivendo com todo o crescimento do Estado de Israel e tudo que a gente consegue presenciar na nossa geração. Pode ser que venha direto Mashiach ben David. Isso aparece no Creit e o Pleite, porque a gente poderia dizer que a Mashiach ben Yosef é uma geração, é um momento de crescimento material, isso já aconteceu, e agora a gente está esperando a presença vinda de Mashiach ben David, que seria a nossa liderança também espiritual. Qual é o objetivo de Mashiach ben Yosef, da fase que a gente está agora? Preparação do povo para Mashiach ben David. Estamos prontos com um povo forte, com um exército maravilhoso, com muita sabedoria e tecnologia. Vencer os povos que querem o mal de Israel e todos os povos ao nosso redor com todas as guerras, que a gente também viu que isso já aconteceu e acontece na nossa geração. Juntar o exílio. Isso também é muito forte, como a gente vê hoje, e todo o retorno dos judeus para a terra de Israel e tal, que acontece de uma forma realmente incrível, o que a gente consegue presenciar. E há quem diga que ele também construirá o templo. Tudo isso como um preparo para a parte espiritual, para a vinda de Mashiach. O fim do exílio também é uma das profecias que está associada à vinda de Mashiach. Quando seria exatamente o fim do exílio? Após a guerra de Gog e Magog e antes da construção de Jerusalém. Teria uma guerra final, anterior à vinda de Mashiach. Tem várias opiniões sobre essa guerra, se ela já aconteceu, se ela não aconteceu. Tem opiniões que falam que foi o próprio Holocausto. Tem opiniões que falam que ainda vai ter uma grande guerra. Mas, de acordo com essa primeira opinião, após essa grande guerra, antes da reconstrução de Jerusalém e do templo, haveria o retorno dos judeus para a terra de Israel. Segunda opinião, seria antes da guerra de Gog e Magog. Se a gente vai falar da situação atual, que a gente vê como os judeus eles estão retornando para a terra de Israel, a gente está antes da guerra de Gog e Magog, se a gente disser que ainda vai ter essa guerra, ou a gente está após a guerra de Gog e Magog, se a gente disser que já teve essa guerra e que foi o Holocausto. Existe uma terceira opinião que fala que é antes da vinda de Mashiach, e que a gente vê na prática isso também acontecendo. Vale lembrar que infelizmente a maior parte do nosso povo está fora de Israel, e a gente ainda está num processo onde essa profecia está se concretizando cada vez mais. Quem vai fazer todo esse fim do exílio e trazer novamente os judeus para a terra de Israel? Mashiach, de acordo com o Rambam,
e Eliyahu Hanavi, de acordo com o Radak. A gente falar também de acordo com aquela opinião da voz de Eliyahu, a gente vê muito isso de muitos judeus querendo ir para a terra de Israel, sem entender muito bem o porquê. Simplesmente um sentimento muito forte no coração. Pessoas que chegam em Israel e se emocionam e falam, é aqui que eu quero viver. A gente consegue sim ver essa profecia também já se concretizando. As tribos vão voltar. A gente sabe que o povo judeu tem 12 tribos. Atualmente, o que a gente tem conhecimento é da tribo de Eudá, Binyamin e a tribo de Levi, onde dentro da tribo de Levi também tem os Coni. As outras tribos foram exiladas pelos assírios. Com certeza ainda tem tribos misturadas e tal, e vai chegar um momento que eles vão também retornar para o nosso povo. O terceiro templo, quem vai construir? A gente tem basicamente 3 opiniões. Primeira opinião, Mashiach vai construir, de acordo com o Rambam. Segunda opinião, Hashem, Deus vai trazer ele pronto, de acordo com o Midrash Tanhuma. E a terceira opinião, que na verdade junta as outras duas, fala que nós vamos construir materialmente, junto com Mashiach. Mas a santidade, ela vai vir dos céus. É como se tivesse um templo espiritual que vai se conectar com o material. Quando vai ser exatamente a construção do nosso templo? Se tivermos mérito, primeiro vem Mashiach e depois o templo. Se não tivermos mérito, pode vir antes da vinda de Mashiach. Quer dizer, pode ser que primeiro vai vir o templo e depois a vinda de Mashiach, ou pode ser o contrário. O Rambam fala que tem muitas coisas relacionadas à vinda de Mashiach que a gente só vai saber realmente quando acontecer. E agora vamos para Mashiach ben David, que é o Mashiach que a gente realmente espera. E a primeira pergunta, que é uma pergunta muito forte e muito importante, é como saber que ele é Mashiach? Imagina só, chega uma pessoa em Israel e fala, eu sou Mashiach. Como é que eu vou saber se é verdade ou não é verdade? Mais ainda, o Rambam ele fala que não pensem que Mashiach vai fazer sinais e milagres. Ou seja, se não vai ter sinais e milagres, como é que eu vou acreditar? E por que eu vou dizer que determinada pessoa seria Mashiach? Ele responde, se vier um rei da casa de David, com Torá e mitzvot, uma pessoa que segue de verdade a Torá, levar o povo para o caminho da Torá, fizer guerras e vencer, ele provavelmente é Mashiach. Ou seja, ele estava no caminho correto, tinha os valores de Torá e mitzvot, aproximou os judeus do judaísmo, fez guerras para defender o nosso povo e teve sucesso. Provavelmente, a gente ainda não sabe se ele é ou não. Se ele tiver sucesso, construir o templo, trouxer o povo de volta para Israel, certeza ele é Mashiach. Ou seja, o que ele está falando aqui para a gente é uma coisa muito simples. Mashiach, na verdade, a tradução é simplesmente ungido, uma pessoa que foi escolhida. Todos os reis do nosso povo eram chamados de Mashiach. David era Mashiach. Shaul era Mashiach. Shlomo era Mashiach. Mashiach nada mais é do que um ser humano, uma liderança. E se ele conseguir levar o nosso povo para o caminho correto, levar a gente de volta para a nossa terra com alegria, se ele conseguir construir o nosso templo, trazer as pessoas de volta para o caminho da Torá, é uma excelente liderança, é isso que a gente quer. Por outro lado, também no Rambam, o Maimônides, em Igeret Teiman, ele fala que pode acontecer, sim, de ter muitos milagres se a gente tiver o merecimento. O Maimônides ele fala também que Mashiach ele vai ser mais sábio do que o rei Salomão. E um profeta quase como Moshe. Muito forte. E o Talmud fala que ele vai chegar ao ponto de julgar as pessoas pelo cheiro.
e até mesmo conseguir matar uma pessoa através de sua fala. O cheiro está muito ligado ao espiritual. Quando a gente quer alegrar a nossa alma, a gente sente um cheiro gostoso, como a gente faz na Havdalah, no final do Shabat. Para alegrar a nossa alma no momento triste que o Shabat está acabando. E por isso, Mashiach ele vai conseguir sentir o cheiro, sentir a alma de cada um e saber quem é a pessoa que está certa e quem é a pessoa que está errada. Na prática, o que a gente está vendo agora é simplesmente uma liderança que vai levar o nosso povo para o caminho positivo. Para a nossa terra, para os nossos valores, para a nossa identidade. E se ele começar a fazer isso e ajudar a gente a defender a gente também dos nossos inimigos, a gente vai dizer, essa pessoa que foi escolhida por Hashem. Como vai ser então? Mota Mashiach, os dias da vinda de Mashiach. Será que vai fugir da natureza? Aparece em Isaías, no Tanakh, uma profecia muito interessante que fala que um lobo vai morar com um carneiro. Um cabrito vai poder deitar junto com um tigre. Frutas, inclusive, está escrito que vão nascer em um dia. Vai ter realmente mudanças na natureza? Vem o Rambam Maimônides, ele fala que tudo é metafórico. Na verdade, não vai fugir das leis da natureza. Porém, o Ramban Nachmanides, que vai de acordo com a Kabbalah, ele fala que é sim como está escrito e que vai ter mudanças sim na natureza. Vai acabar a maldade, até mesmo dos animais, não vai ter mais essa ideia de um animal devorar o outro e matar e etc. Na base ele fala que em Israel sim vai ter uma mudança na natureza dos animais, e o Sefer Avodat HaKodesh ele fala que não vai ter uma mudança na natureza. Por quê? Porque a natureza já era assim. No início do mundo também não tinha isso. Tinha uma tranquilidade entre os animais. E por isso a gente vai voltar ao nível anterior, como a gente colocou, onde vai sair o mal do coração dos seres humanos. E até mesmo entre os animais, um não vai devorar o outro. Vai ter uma mudança interna na natureza onde todos vão ser herbívoros. E essa ideia é quando a gente começa a chegar ao mundo no objetivo. E qual é o objetivo, então, dos dias de Mashiach? Número 1, preparação para o Olam Haba, o mundo vindouro, para aquele mundo perfeito que a gente comentou. Como? Através de purificar nossos corações e nos livrar de todas as perseguições e todos os problemas que a gente teve durante as gerações. Não vai haver mais fome, guerras, competições, inveja. O nosso mundo vai ser um outro mundo. Muita abundância material, fartura. Não vai existir mais a fome, a pobreza. E a ocupação principal vai ser com o espiritual. Ou seja, a gente vai chegar no momento que a gente vai entender que essa luta desenfreada pelo material, onde eu quero tudo para mim prejudicando o outro, o egoísmo interno que o ser humano tem, isso vai acabar. A gente vai entender como o principal é o espiritual. O principal é a nossa bondade interna, fazer o bem, ajudar ao próximo. E se a gente conseguir ter uma vida com uma moral e ética mais elevada, a gente vai estar chegando no objetivo do nosso mundo, se preparando para uma coisa muito maior, que seria o Olam Haba, o mundo vindouro, que a gente deve falar Bezrat Hashem numa próxima aula.